O que são operadores em programação? Operadores aritméticos, operadores de atribuição? Como que eu utilizo esses operadores em JavaScript? Este é um assunto extremamente importante para você que está começando em programação, porque ele constitui aqueles itens base da programação que você não pode ter nenhuma dúvida sobre isso. E é exatamente isso que eu vou propor nesse vídeo, te ajudar a compreender a fundo esse detalhe, para você aí dar um passo à frente aí na sua carreira de programação. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação e analista de sistemas há mais de 20 anos, e nesse canal eu estou dando aulas básicas de programação para iniciantes, mostrando exatamente os fundamentos, né, das linguagens de programação que você não pode ignorar. E hoje o assunto é extremamente importante, então eu vou pedir para você se inscrever no canal e para você compartilhar esse vídeo, deixar aí um comentário, um joinha que você gostou, para a gente poder continuar com esse trabalho aqui. Então vamos lá. Nessa videoaula a gente vai tratar de dois tipos de operadores, apesar que no JavaScript e nas linguagens de programação em geral, nós temos vários, né? Vários tipos de operadores, a gente vai tratar isso em outros vídeos, mas aqui a gente vai focar em dois tipos de operadores, os operadores aritméticos e depois os operadores de atribuição, tá? Então, os operadores aritméticos... Bom, primeiro, o que são operadores, né? Então, os operadores, em termos de programação, eles são símbolos, né, que dizem, né, ao interpretador, no caso do JavaScript, que é uma linguagem interpretada, né, ou ao compilador para as linguagens compiladas, que elas devem realizar determinada ação, como somar um valor, comparar um valor com o outro, né? Atribuir valores e esse tipo de coisa assim. Então, esses sinais eles são divididos em grupos, né? E aqui a gente começa, então, olhando o grupo dos operadores aritméticos ou matemáticos, né? Podemos dizer assim. Então, nós temos o operador de adição, de subtração, o de multiplicação, né? É muito importante que na matemática a gente usa o sinalzinho de vezes, né? Ou na calculadora tem lá o símbolo específico também da divisão, né? Que tem um símbolo diferente, né? A multiplicação geralmente é o sinal de vezes, mas na programação eu tenho o asterisco como representação da multiplicação. A divisão também, né? Agora sim, na calculadora você tem lá o sinalzinho da divisão, né? Mas em programação, a divisão ela é representada pela barra, ok? Ela é representada, então, pela barra. Eu tenho aqui um outro operador que é conhecido como módulo. Tá? Esse operador ele é bastante importante também, e a função dele é ser usado em operações de divisão. Tá? Quando você faz uma operação de divisão quando você faz uma operação de divisão convencional, interessa você saber o resultado dessa divisão, ok? Mas existem casos que você precisa saber o resto da divisão, tá? Então eu pego um número, divido por outro e a pergunta é, deu o resto ou não deu, né? Então, para algumas operações de programação, isso é bem importante e para esses casos a gente usa então esse operador de módulo, tá? Então, a gente vai usá-lo também. E eu tenho aqui o exponenciação, né? A exponenciação também ela é representada aqui pelos dois sinais, né, de asterisco, né? Exponenciação aí na matemática, um item bastante conhecido. E então a gente vai ver como que a gente trabalha com eles. Eu deixei aqui um exemplo para a gente entender. Então veja só, declarei duas variáveis, A e B, né? A primeira com valor 30 e a segunda com valor 10. Né? O que acontece? Essas variáveis elas podem ser usadas de diversas formas, conforme a gente está vendo aqui. Tá? Então, A vale 10 e B vale 3. Pois bem, primeiro, veja só, eu faço aqui, então, uma soma das duas, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, obtenho o resto da divisão entre elas, tá? E tenho aqui também a exponenciação. Aqui, veja só, eu não estou falando nada de divisão, eu estou falando de resto da divisão. Então aqui já fica implícito para o interpretador que é necessário ele dividir A por B e pegar o resto da divisão. Diferente desse caso aqui, ó, que fica implícito para o
interpretador que ele deve dividir A por B e pegar o resultado desta divisão. Tudo bem? Vamos ver isso na prática? Vamos ver o que ele fez aqui e como é que a gente interpreta esse resultado. Para a gente entender melhor, eu tenho aqui um arquivo index, onde eu fiz aqui a inclusão desse arquivo de JavaScript, ó, que eu chamei de operadores1.js. Esse arquivo, eu já abri ele aqui no meu navegador, ó, tá certo? E eu vou lá no console, eu vou pressionar, eu estou aqui no Chrome, eu vou pressionar aqui o F12, ó. Ele vai abrir para mim o console. O console no navegador é um ambiente onde você pode mandar para cá resultados, né, de operações feitas em JavaScript. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou utilizando o console log. Tá? O console log no JavaScript, ele vai imprimir, ele vai escrever alguma coisa aqui no console. Cada vez que eu mando um console log, ó, ele escreve uma linha. Então, aqui eu tenho 6 linhas, né? 6 operações de console, então ele vai escrever cada uma delas em uma linha. Eu vou dar aqui mais um zoom e vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor para você enxergar. Isso. Assim ficou melhor, né? Acho que ficou muito assim. Assim ficou melhor. Então tá aqui, ó. Então o que acontece, ó? Nós temos aqui o na ordem, né? Nós temos então na ordem a adição, ele falou que o resultado é 13, 10 mais 3, 13, ok? Isso aconteceu na linha 12. Nós temos a subtração como resultado 7, né? A multiplicação como resultado 30, a divisão, né? A divisão. E depois nós temos aqui o tal do módulo que nós fizemos. Então nós pegamos 10, dividimos por 13 e ele diz que sobrou 1, certo? É exatamente esse o caso. Ele vai pegar o resto da divisão. Então ele vai fazer uma divisão inteira e aquilo que sobrar ele mostra aqui, tá? Então, mas por que eu uso esse operador módulo? Esse operador módulo ele é usado em algumas operações quando você precisa, especialmente, imagine o seguinte, você está fazendo uma tabela, né, e você tem uma linha positiva e uma linha negativa, vamos dizer assim, né, uma cor sim, cor não, né, ou a tabela zebrada, como é conhecida. Então, nesses casos, basta você pegar um número, né, dividir ele por 2, se ele for par, ele resulta 0, se ele for ímpar, ele resulta 1, e aí você consegue fazer esse controle. Tá? A gente vai ver exemplos sobre isso aqui no canal ainda. E aí depois eu tenho aqui a exponenciação, né? A exponenciação que é 10, número 10, né? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Então 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Eu tenho aqui o resultado, então, da exponenciação. Perfeito. Então tá aqui o uso dos operadores, bem simples, tá certo? Eu acho que ficou bem claro, né? Se você mudar, então, aqui os valores, eu vou mudar 2 aqui, por exemplo, ele vai, obviamente, mudar. Olha o resto da divisão agora. Agora deu 0, tá vendo? Então, por quê? Porque eu coloquei um valor 10 dividido por 2, vai dar 5, né? Então, ele não sobra nada, então ele resulta em 0. Tudo bem? E a exponenciação também mudou, né? Agora para 100, enfim, todos os valores aqui mudaram. Então, esses são os operadores matemáticos. Quando é que eu uso os operadores aritméticos? Você usa quando você quer realmente fazer operações matemáticas, o que é muito comum em programação, né? E nesse caso é muito importante a gente apenas levar em consideração o seguinte: você faz operações matemáticas com valores matemáticos, tá certo? Então, conforme nós já vimos aqui, se você não está habituado, você deve ver aí anteriormente os nossos vídeos, onde a gente falou sobre variáveis. Quando você cria uma variável no JavaScript ou qualquer outra linguagem, essa variável ela assume um tipo, né? No caso do JavaScript, que não é uma linguagem tipada, ou seja, ela tem uma tipagem dinâmica, o valor de uma variável é definido pelo... O tipo, desculpa, de uma variável é definido pelo valor que ela recebe. Então, nesse caso aqui, A e B são numéricos, por quê? Porque eu estou atribuindo a ela um valor numérico. Agora, imagine que eu estivesse atribuindo um valor string, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, A2, correto? Eu vou atribuir A2 para B. O que acontece agora se eu continuar usando aqui os operadores aritméticos? Olha só,
vai acontecer isso aqui, ó. No caso da soma, deu certo. Mas o que acontece? No caso da soma, aconteceu o seguinte, ó. Eu falei A mais B. A é numérico, B é string. Nesse caso, ele junta, tá vendo? Ele pegou 10 e juntou com A2. Ele fez aqui uma concatenação. Isso é comum, até porque esse operador aqui, ó, em JavaScript, ele também serve para concatenar. Se você tem dois valores numéricos, ele soma. Se você tem duas strings, ele junta, concatena. Se você tem um numérico e uma string, ele junta também, que é exatamente o que aconteceu aqui. Tá? Então, como não era valores numéricos, ele vai fazer isso, tá? Ele vai juntar os valores. Já os demais não deu certo em nenhum, tá? Em nenhum deles, e aí ele retornou para mim esse none, né? Esse none. Esse none, ele significa em JavaScript not a number, ou seja, não é um número, tá? Ou seja, ele está dizendo para você, você está querendo fazer uma operação matemática com algo que não é um número, tá? Toda vez que o JavaScript retornar, então, esse none, indica que você tentou realizar uma operação matemática em que o todo, né, ou uma das partes envolvidas, ou alguma coisa ali no processo envolvido, não era um número, não era possível fazer aquela operação matemática. Aí ele vai retornar, então, para você esse not a number, tá? Então, esse none. Então, beleza. E se eu deixar apenas o 2? Eu tirei o A. O A, claramente, não é um valor matemático. E se eu deixar o 2, mas deixar ele entre aspas, o que será que acontece? Ó, uma coisa importante que eu vou falar para você. Eu sou professor de programação há muitos anos, tá? Há décadas, e uma coisa que eu falo sempre para os alunos. Ah, professor, por que se eu fizer tal coisa acontece o quê? Testa. Ok? Testa. Você precisa testar. Então, isso aqui, ó. O que acontece? Eu tenho essa curiosidade, é importante, a curiosidade ela é boa para a programação. Então, você pega e testa, porque aí você vai entender exatamente o que acontece na prática. Olha só. Olha que coisa interessante. A soma, ele continuou fazendo a concatenação, ó, deu 102. Nitidamente ele pegou 10 e juntou com 2, certo? Mas o restante, curiosamente, funcionou. Curiosamente funcionou. Então, olha só, mesmo eu colocando aqui entre aspas, ele... Só que aí você vai falar, ué, mas que coisa estranha. Aqui ele considerou, então, o B como string. Sim. E aqui ele considerou ele como número? É, exatamente foi isso que aconteceu. Porque o JavaScript, ele infere um valor, né? Ele faz essa interpretação porque essa variável não é tipada, então ela é tipagem dinâmica. Como aqui eu tenho um operador de concatenação, ele claramente entendeu isso aqui como uma string. Nos demais casos, como isso aqui são operadores nitidamente matemáticos, ele interpretou como sendo numérico, mesmo colocando ele entre aspas. Eu sei, isso aqui é um pouco confuso, mas o JavaScript tem bastante dessas coisas, tá? Ele tem, assim, algumas, exatamente por essa dificuldade de tipagem que ele tem, às vezes acontece isso aqui. Então, isso aqui é um ponto que eu estou mostrando para você ficar muito atento nesse caso aqui, tá? Porque, veja, uma simples aspas aqui pode dificultar o resultado. Então, vou tirar aqui a aspas, ó. Vou tirar aspas, né? E agora ele volta a ser número, inclusive para soma, tudo certinho. Tudo bem? Eu acho que foi interessante, né, a gente ver esses exemplos aqui, porque, exatamente para você ficar bastante atento por essa questão da tipagem, né? Então, o que isso significa? Se você não acompanhou a aula, em algumas linguagens de programação, daquelas de tipagem estática, você tem que criar uma variável e dizer qual é o tipo dela. Isso aqui é uma variável inteira, isso aqui é uma variável numérica, né? Então, ok. Uma variável string, por exemplo. No JavaScript não é assim. O JavaScript, ele cria uma variável e o tipo dela, ele existe, tá? Ele existe. Só que o tipo não é você que define, é o próprio JavaScript que vai definir a partir do valor que você atribui à variável, né? Então, quando eu fiz isso aqui, ó, né? Quando eu fiz isso aqui, mudou. Então, ele entende que isso aqui é uma string, logo
a variável b tem que ser string, né? Ele entende que isso aqui é um valor numérico, logo a variável a precisa ser numérico. Tudo bem? Então, é isso. Vamos deixar, então, este exemplo aqui. Na sequência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no console. Eu vou só pedir para ele... Isso. Você vai fazer isso mesmo. Vamos colocar aqui agora os operadores de atribuição, que é o outro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês. Então, os operadores de atribuição são o seguinte. Eu tenho aqui... Deixa eu dar aqui um espaço. Eu tenho aqui o seguinte. Vou criar aqui uma variável para a gente começar a trabalhar. Eu vou chamar essa variável de x e vou dizer que o valor dela inicialmente é 15, ok? X é igual a 15. E aí, aqui nós temos já o princípio da atribuição. Aliás, a gente já estava vendo aqui, ó, isso aqui é atribuição, tá certo? Quando eu falo que A é igual a 10, né, ou que B vale 2, eu estou fazendo atribuição. Eu estou pegando o valor 15 e atribuindo a uma variável. Então, logo, a partir daqui, se eu colocar aqui um console em x, né? Se eu colocar ali um console em x, ele vai dizer para mim, ó, que essa variável vale 15, tá certo? O valor dela é 15. Então, eu jogo esse valor para dentro da variável e a partir desse ponto, todas as vezes que eu fizer referência a x, ele retorna para mim 15. Então, isso aqui é atribuição. Tá? Essa é a atribuição mais comum que a gente vai fazer. E aí você deve estar perguntando, tá, por que você usou const aqui? Por que você está usando let aqui? Eu usei const aqui porque A e B não modificam os seus valores aqui. Eu apenas uso os valores deles, mas eu não altero. Já aqui eu vou alterar o valor de x. Tá? Como eu quero alterar o valor de x, aí eu preciso, então, utilizar o let, né? Já que o let permite fazer essa mudança. Então eu tenho aqui já um exemplo, ó. Eu já tenho aqui um exemplo, onde eu estou usando o operador de adição. Tá? É um operador, agora não é um operador aritmético, um operador onde eu vou fazer a soma. Né? É um operador de atribuição de adição. Como é que funciona isso? Eu vou mostrar aqui para você. Vou duplicar aqui esse console log. Ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando x mais igual a 5. Tá, como é que funciona isso? Ele falou que é 20. Veja só, esse caso indica o seguinte, que eu estou pegando o valor de x, que já existe, que é 15, e estou atribuindo mais 5 a ele. Estou fazendo uma soma em cima de uma variável. Tá? Isso aqui equivale, né? Isso aqui equivale a eu falar que x é igual a x mais 5, tá certo? Se eu fizer dessa forma aqui, ó, vai significar a mesma coisa. Tá? Só que com o uso do operador, né, de atribuição de adição, ele fica uma leitura mais fácil, né, uma leitura mais curta. Mas basicamente é isso. E aí eu posso fazer também o operador de subtração. Ó. Posso fazer o operador de subtração. Então eu coloquei aqui ó, x menos igual a 3. O que vai acontecer? Ele vai falar para mim que x vale 17. Por que 17? Ora, porque ele era 20, lembra? Ele iniciou com 15, foi para 20, e agora eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma subtração, ou seja, 20 menos 3. Ou 20 é igual a 20 menos 3. Vai resultar em 17. Também posso usar o operador dessa forma. Então perceba que é o seguinte, ó, eu mantenho o uso do igual, e antes do igual, eu coloco o operador matemático que eu quero fazer, quer seja para soma, quer seja para a subtração. E aí posso fazer para os outros. Ó. Aqui eu tenho a multiplicação, ó, que vai dar exatamente na mesma coisa. Ó, né? Então, lembra que eu tenho 17 aqui, certo? Agora eu estou multiplicando por 2. Então, ele foi para 34, ok? E aí vale para os demais, segue aí a mesma lógica que a gente fez lá em cima. Tem os operadores de divisão, de resto da divisão, da exponenciação. Vou colocar todos aqui, ó, para a gente ver. Ó, vou colocar todos aqui.
Pronto. Vou colocar todos ali. Então, eu tenho lá o 34, depois eu tenho o 8,5, por quê? Porque eu pego 34 e divido por 4, né? Depois eu tenho lá o 2,5, porque eu pego o 8,5 e faço o que com ele? Eu faço o resto da divisão, depois a exponenciação também. Então ele segue a mesma linha do que nós fizemos anteriormente, a única diferença é que aqui eu estou considerando, né? Eu sempre considero o valor anterior, e aí mais o novo valor, mais ou menos, ou vezes, ou dividido, tá? Vai dar exatamente na mesma. Então é uma maneira de você trabalhar, continuar trabalhando com os operadores matemáticos, mas agora no sentido de atribuição. Esta prática aqui ela é bastante comum. A gente vai ver ela no uso, por exemplo, do comando for, tá? No uso do comando for, onde a gente utiliza isso, né? E existe uma forma também de você fazer, que seria o seguinte: você pegar aqui o x e colocar o mais, né? Ó, se você colocar x mais, ele também funciona. Veja que ele atribuiu aqui o valor 16, ele falou que o valor é 16. Nesse caso aqui, ó, ele é simplesmente o seguinte: ele pega o valor de x e soma 1. Tá? Aqui é sempre 1. Tá? X mais é 1. Agora, x mais igual, aí você permite adicionar ou de subtrair, né, se for o caso, valores diferentes de 1. Mas quando você usa desta forma aqui, ó, né, quando você usa dessa forma, ó, ele vai mostrar para você, vai falar que é 15 de novo, porque eu estava com 15, fui para 16, voltei para 15. Então isso aqui é quando você quer fazer uma operação simples, envolvendo 1. Adiciona 1, subtrai 1, então simplesmente pega o valor da variável mais para somar, menos para subtrair, tá certo? Ou quando eu quero trabalhar com valores diferentes de 1, maiores que 1, aí sim eu preciso usar os operadores de atribuição desta forma. Tudo bem? Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Aqui eles estão sendo usados para efeito de amostragem, de entendimento, mas tudo isso aqui entra dentro da programação, mas é importante que você tenha essa base, porque quando você precisar usar lá dentro da programação, você não vai ter dúvida. De repente você pega um código em JavaScript e aparece um negócio desse lá no meio, você vai falar, mas o que é isso aqui? Né? Então é importante você saber isso individualmente, porque aí você vai entender como isso vai trabalhar lá dentro do seu código. Tá? Então, continue vendo essas aulas básicas, essas aulas essenciais, elas são muito importantes, tá? Para te dar uma sustentação. Isso aqui são coisas que você não pode ter dúvida nisso aqui. Tá? Isso aqui é básico. Tá? Isso aqui é base para você trabalhar. Tudo bem? Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre outros tipos de operadores. Eu vou pedir para você continuar vendo os nossos vídeos, se inscrever no canal e deixar aí um comentário. Muito obrigado por ter ficado até aqui.